Eduardo, ele é um menino fantástico, né? Desde pequeno sempre foi muito alegre, muito divertido, sorria com os olhos desde bebê. E quando ele entrou no Villares, com 3 anos, no Amarelinho 2, ele foi super bem aceito e amou a escola. Ele ficou no Villares por 14 anos, desde o amarelo até o 3º ano do ensino médio. E eu posso dizer que foram os melhores anos das nossas vidas, porque eu não conheço outra escola, não penso em outra escola, e a Villares sempre foi minha parceira na educação e na criação do Dudu. Por sempre estender a escola me ajudando com o que eu fazia em casa e me dando um retorno do que eu deveria também fazer. Então sempre foi muito parceira da minha vida e na educação do Dudu. E hoje ele faz administração pública na Fundação Getúlio Vargas, ele está no 4º semestre, entrou logo após que saiu do 3º ano, né? No final do 3º colegial ele acabou fazendo umas visitas, escolheu e decidiu. E está super feliz, onde ele poderia estar mesmo. Eu acho que a Villares foi fundamental para hoje ele estar onde ele está, num setor mais amplo, porque não foi só matéria, escola, pedagógica, mas sim da vida, né? Os limites, os valores, o como ser, o como agir, como tratar o outro. Eu acho que a entrada dele no teatro foi fantástica, né? A partir do 8º ano ele começou a ter teatro e depois ele passou a fazer parte do grupo de teatro. Eu faço um divisor de águas assim dele, de menino, adolescente e passar para essa fase adulta. E o teatro foi muito legal. Para ele conseguir mesmo entender, para ele conseguir formatar todo esse carisma, essa dinâmica, essa facilidade de lidar com as pessoas que ele tinha. E a professora fez um trabalho fantástico com eles, de profundidade mesmo, não só o teatro em si. Vamos ensaiar a peça e vamos apresentar, não. De leitura, de história, de buscar, de destacar de cada um o que era bom, e o Dudu foi assim, eu amava ele nessa fase. É uma fase que eu me lembro mais recente do Villares, que eu amava ver o que eles produziam durante o ano, e cada um mostrava de si o que no dia a dia a gente não via. Aquele amigo tímido no teatro, ele era o máximo, mas não era o dia a dia, mas em algum momento ele se encontrava e ele punha isso, né, ele externava esse sentimento bonito. Então eu acho que foi bem legal essa fase do teatro do Dudu. Os estudos do meio ele amava, ele gostava demais quando eles viajavam, né? Porque saía da escola, do muro, extramuro, então ia para os lugares aprender com os professores, isso eles amavam, o Dudu sempre amou. E ele tem um carinho enorme pela escola, né? Porque, imagina, eu, parceira de vida, você educando em casa e a escola te dando essa coisa mais intensa, pedagógica, né? E ele amava o Villares, ama até hoje. E eu tenho certeza absoluta que quando ele chegou na faculdade, uma faculdade que ele encontra diversas pessoas vindo de diversos colégios, e aonde cada um vai ter que ter um destaque no que trouxe da bagagem, né? Uns vêm com pouco, outros vêm com muito, outros vêm com nada interessante, mas o Dudu ele chegou chegando mesmo, né? Porque ele foi preparado, ele estudou, ele se dedicou para essa escola que nunca foi fácil, né? Eu tinha muitas amigas que falavam, nossa, como que o Eduardo dá conta do Villares? Dava. Porque ele era comprometido, e ele é comprometido. Eu acho que hoje é a maior característica dele, ele se determina a fazer algo, ele vai e ele faz. E ele aprendeu aqui, ele aprendeu a estudar, ele aprendeu a ser comprometido, ele aprendeu a entregar os trabalhos na idade certa, ele aprendeu a ter essa troca com o professor, saber que o professor podia dar esse feedback para ele. Eles adoram os professores do médio,
né? Vira e mexe, ai mãe, encontrei o professor de história, encontrei o outro. E mesmo eles não estando mais aqui, os professores, o que vocês estão fazendo, o que você faz, o que você não faz. Então isso para mim é assim, fantástico, né? É uma história que eu nunca vou esquecer, né? Nunca na minha vida. O Vilário vai ser para sempre a minha, assim, o porto seguro da gente, né? Porque tudo que você espera para um filho é educação. Aí eu me lembro que eu vim fazer a matrícula aqui, bem aflita, porque ele não sabia mesmo o que ele queria. Não sei, não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Eu falei, Dudu, então como é que vai ser? Mãe, calma. Aí a gente sentou e conversou. Então vamos terminar um terceiro ano com a mesma excelência, a mesma dedicação, o mesmo comprometimento com o que você sempre fez na sua vida e na sua história. E os dias vão dizer. Se não for ao final do ano que você já vá direto para a universidade, a gente vai fazer um ano de cursinho, um ano de estudo, um ano de intercâmbio, um ano que a gente vai pensar lá na frente. Por hora, conclua o seu ensino médio. Se dedique, estude, né? Ok. Aí eu vim fazer a rematrícula dele, eu encontrei o Zé Roberto na secretaria, falei para ele de toda essa minha angústia, porque era uma angústia, foi a fase mais difícil mesmo. Aí ele falou, Paula, continue apoiando, continue dando carinho, continue sendo a mãe que você sempre foi. Deixa aqui a parte da escolha, a base, a gente vai fazer. Ui, aquilo me aliviou, sabe? Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Então o que a gente já conversou em casa é o que tem que ser. Vamos terminar esse ano. Quando foi julho de 2017, a gente veio, conversou, bateu papo. A mãe vai ter o GV Day. Vamos lá? Falei, vamos. Mas a escola vai, né, com o pessoal. Não, vamos lá. Aí a gente foi, passamos o dia lá de sábado, eles apresentaram todos os cursos. E nesse momento era talvez economia. Por quê? Porque ele gostava da área de humanas, a área de relação pessoal, e gostava da matemática, das exatas. Ok, então vamos para a economia. Então vai lá, se inscreve, tem a possibilidade de fazer uma aula experimental, né? Fez a apresentação do curso de Direito, ele achou fantástico, fez a apresentação de Administração de Empresas, fez de Economia. Quando foi apresentado o curso de Administração Pública e falado o que era, para qual público, em qual área de atuação e o que, né, no que consistia esse curso, eu, mãe, Paula, falei, é isso, é essa a praia do Dudu, é esse o curso que tem a cara dele. Acabou, era intervalo, tinha um coffee break e tínhamos que ir para as aulas, né? Ele iria, né? Eu ia ficar por ali. Ele falou, mãe, eu não vou mais na aula de economia. Falei, não, mas você já se inscreveu. Ele falou, não, eu quero fazer aula de administração pública experimental. Falei, nossa. Eu acho que eu conheço meu filho, né? Então, assim, foi a escolha da minha vida mesmo, a melhor dela, né? Enquanto você pensa mãe para filho, né? Que é o que uma mãe, um pai, uma mãe querem para um filho. A escola tem que ser a sua parceira. E a Vilário é e foi a da minha vida, né? Porque eu acho que hoje muito do que o Eduardo foi extraído e potencializado dentro do Vilário, porque ele poderia ser uma pedra bruta e não ter sido trabalhado, e ele foi.